Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, que Deus possa nos envolver em vibrações de paz e tranquilidade. E aqui estamos para apresentar mais uma vez o nosso programa, o nosso culto do Evangelho no ar. Participando hoje, esse que vos fala, Lidiane Barreto, nosso filho João Carlos Lima de Menezes e Ayrton Dias. Lembrando que ontem foi Dia dos Pais e que possamos realmente fazer por onde merecer esse título de pai, como educador, como encaminhador de nossos filhos na senda do bem, para que esse mundo que nós sonhamos melhor possa realmente acontecer. Então vamos dar início ao nosso programa, agradecendo desde já a atenção de todos vocês, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Muito bem, vamos à nossa página inicial. Compaixão em família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. Paulo, 1 Timóteo 5,8. São muitos assim que descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão, bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no Instituto Doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de súbito valor em hora da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benevolência. Entretanto, não hesitam exportar no rumo do asilo a voz menos feliz que a aprovação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Ajudemos, sim, aos outros enquanto nos seja possível. Entretanto, sejamos bons para com aqueles que registram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de equitação. Palavras de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, do livro Luz no Lar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, querido Mestre, pedimos que tu possas envolver com teu carinho, com a tua solicitude e benevolência a todos os lares que estão sintonizados conosco nesse instante, mas também, Senhor, aqueles lares que estão em desarmonia e distanciados das tuas lições imorredoras. Obrigado, Senhor,
e permita que em teu nome, em nome de todo bem, possamos dar por iniciado nosso programa, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai e Criador. Que a paz esteja com todos que nos ouvem e aqui nesse ambiente onde gravamos. E vamos dar sequência à nossa leitura e reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 14, que tem como título Honrai vosso Pai e vossa Mãe. E hoje traremos os itens 5 e 6, que tem como subtítulo Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Está registrado no Evangelho a seguinte passagem. E tendo vindo para casa, falando de Jesus, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seu irmão, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno deles e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam sentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está registrado nos Evangelhos de Marcos e de Mateus. E é uma daquelas passagens que causam uma certa estranheza quando a gente lê, né? Como é que Jesus ia renegar a sua mãe, sendo que em tantas outras passagens ele mostra um amor profundo, não só pela mãe como seu pai José, o seu apego à família, né? O respeito ao mandamento, honrar pai e mãe, né? E aí Kardec vai nos trazer uma explicação a respeito deste assunto. Nós queremos só acrescentar que logo aqui no início, né, fala que Jesus estando numa casa, de modo geral, essa casa era a casa de Pedro, né? Mas como Maria estava próxima, aqui devia ser uma casa mais perto. Em Nazaré. De Nazaré, que era uma vila, uma cidade assim muito simples, né? Aí diz que se aproximam os seus parentes, né, para levar Jesus, pois diziam que ele perdera o espírito, quer dizer, que ele não estava com a mente sadia, em boas condições, né? Mas a gente observa que tem coisas do Evangelho que se a gente não sentar, não procurar prestar atenção e ver todo o contexto, a gente pode tirar algumas considerações apressadas. Então a gente observa que realmente alguns parentes de Jesus não entendiam a lição de Jesus, não tinham ideia da grandeza de sua missão e, como consequência, viam apenas como um parente. Mas Maria, ela já, com certeza, já tinha uma visão maior, né? Então a gente tem que ir com cautela, porque senão a gente, como o João já adiantou, a gente vai entender essa palavra aqui como Jesus não dando, como nós costumamos dizer, na palavra mais popular, não estava dando a mínima para a família. Quando, na realidade, ele sempre teve um carinho muito grande por sua mãe. Então, Kardec começa aqui o seu comentário. Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia,
onde essa consequência é rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que lhe se atribuem foram ou mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são suas. Então a gente observa nesse primeiro comentário, porque depois mais Kardec continua, e Jesus não poderia, como diz aqui Kardec no final, ensinar uma coisa e ele próprio ir contrário àquilo que ele falou. No finalzinho, Kardec vai explicar por quê, né? E essa passagem, para os incrédulos, ela serve de arma para contradizer o Cristo, Jesus, né, em seu messianato. Mas a gente tem que lembrar que tudo que Jesus falava é uma coisa que eu sempre procuro lembrar quando eu comento o Novo Testamento. Jesus não falava para o corpo físico, ele sempre visava o espírito imortal. Portanto, as suas lições eram para o espírito e não para o corpo. Porque nota o seguinte, em momento nenhum nessa passagem de Marcos ou de Mateus, nós vamos encontrar aqui Jesus não dando importância para a família. Ele simplesmente quis estender e mostrar para as pessoas que todos aqueles que estavam ali reunidos eram da parentela espiritual. Porque, inclusive, o registro que foi feito não dá continuidade ao fato, né? Mas a gente acredita piamente que ele foi lá receber a sua mãe, né? Mesmo tendo dito isso, que na verdade o ensinamento dele era de que a família dele era muito maior, eu consigo imaginar Jesus se levantando da onde ele estava e indo até o portão receber os seus parentes, né? Convidando para entrar. Esse é o Jesus que a gente imagina, né? Apesar de não estar registrado ali no Evangelho, a gente imagina essa cena de Jesus indo lá receber sua mãe, convidando para entrar, fazer parte daquele momento ali com os demais discípulos, né? E uma coisa que nós temos que entender, os evangelistas, eles não escreveram o Evangelho quando os fatos iam acontecendo. Eles não levavam uma prancheta, alguma coisa para escrever e anotando tudo. Eles só depois de Jesus crucificado, muito tempo depois, é que começaram a escrever alguma coisa. Então, é lógico que para a época não poderia se exigir, mesmo sendo espíritos preparados para o apostolado, é que eles tivessem recordação de tudo bem nas minúcias que aconteceu. Exatamente, né? É por isso que Kardec até fala nesse primeiro comentário dele, né? Que algumas palavras podem não ter sido ditas por Jesus, né? Ele não está afirmando, mas é possível que algumas coisas, mesmo com a melhor das intenções de quem começou a anotar, né, não tenha sido exatamente daquela forma. Porque é muito difícil a gente lembrar do que falou ontem, né? Quanto mais de alguns anos passados, né? E aí continua o Evangelho. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne aos seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. E aí a gente fica até naquela questão que a gente não vai entrar na polêmica se Jesus teve irmãos ou não teve irmãos, né? Porque a palavra irmão, no idioma que tinha poucas palavras, no hebraico ou no aramaico antigo, né? Eram poucas palavras para designar muitas coisas. Então, irmão poderia designar um primo, por exemplo. A gente não vai entrar aqui na polêmica se Jesus teve ou não irmãos de sangue, mas
está dizendo aqui com relação aos parentes dele, né? Que nenhum parente mais próximo de Jesus compreendeu a sua missão, a não ser João Batista, que era parente de Jesus, primo de Jesus, né? E foi aquele que o recebeu e nem queria batizá-lo por identificar que ele era muito maior do que o próprio João Batista. E até tem uma passagem também muito interessante sobre João, né? Que o João tinha alguns discípulos e eles vieram dar a informação a João Batista, certa feita, de que tinha uma pessoa pregando, falando do reino de Deus, né? E que não fazia parte do grupo, não era discípulo de João Batista. E João Batista corrige, dizendo que aquele, né, era o Messias que haria de vir, né? Então, a gente observa que o João tinha plena certeza de que aquele era Jesus, o esperado, tão esperado profeta, que não foi também entendido pelas pessoas da época, mas para os discípulos chamava atenção de que tinham que ter respeito a ele, porque João vinha simplesmente para anunciar a vinda do Messias. Então, feito esse comentário, continuamos aqui. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista, que nós citamos aqui ainda agora. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai o vosso pai e vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para essas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Então, com relação a Maria, sobre o comentário anterior que a gente estava fazendo, de não ter entendido a mensagem de Jesus, nós temos uma outra visão que o próprio Evangelho traz, né? Que ela estava preparada para quem ela ia receber desde antes, desde o momento em que ela sabe que ia ficar grávida, que Maria teve a anunciação através da visita de um anjo e se colocou, né, como serva do Senhor. Então, mesmo que ela não entendesse exatamente a mensagem de Jesus, ela sabia que era uma pessoa especial, enviada dos céus. Isso é uma conclusão minha, né? Mas eu acho que acredito que não é tão absurda, é que pela missão de Maria e pelo que ela demonstrou como espírito, né, que era muito acima da média dos habitantes da Terra naquela época, tenho certeza que Maria veio de outra esfera, como outros espíritos, o próprio João Batista talvez, que já estavam numa outra esfera, vieram para esse acontecimento que foi a vinda de Jesus. Então ela não era um espírito qualquer, não era uma mulher apenas que nasceu na Palestina, era ela um espírito altamente evoluído para a sua missão. E é lógico que ela poderia não entender, até hoje a gente não entende. Com todo o avanço, com toda a literatura que a gente tem, nós próprios, até espíritas, não conseguimos entender a grandiosidade do Espírito de Jesus. Imagine Maria naquela época, né? Então, querer que ela entendesse totalmente a missão do Filho aqui na Terra fica difícil. Mas que ela sabia que Jesus também não poderia renegar a ternura de Maria como mãe. Até tem um livro que não é espírita, é do Augusto Cury, que ele fala de Maria como educadora de Jesus. E o livro é muito interessante porque Augusto Cury entra nesses detalhes, né, de como Maria educou Jesus, preparando para a missão dele, que ela tinha plena certeza disso. E a literatura espírita vem nos mostrar um pouco mais quem é esse espírito de Maria, né? Quem lê o livro Memórias de Suicida, por exemplo, sabe que todo aquele trabalho na espiritualidade de resgate, de amparo aos que cometem o suicídio é coordenado por Maria. Os hospitais na espiritualidade que têm essa finalidade, os institutos, né, que têm por finalidade
acolher e reeducar esses espíritos, preparando para uma nova encarnação, são coordenados por Maria de Nazaré, que às 18 horas se comunica em prece com toda aquela comunidade de espíritos. É um momento muito solene para eles, que é o momento em que eles entram em comunhão, em prece com Maria de Nazaré. Então, no item final do parágrafo final, Kardec arremata aqui todo esse entendimento dizendo: ele, quer dizer, Jesus, em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Jesus sempre que toda a oportunidade que ele tinha, ele passava um ensinamento para as pessoas ali presentes. Aproveitou, portanto, a que se deparou, a chegada de Maria com os parentes para levar Jesus para casa, para precisar, para justificar, para explicar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Porque a gente vê, hoje em dia não acontece isso, a gente abraça uma religião, católica, evangélica, espírita, ou outra, qualquer religião oriental, e muitos parentes não entendem. E ficam cobrando da gente uma postura que nós já conseguimos, graças a Deus, dar um passo à frente. E muitos daquela mesma religião se chamam irmãos, né? Usam o próprio termo irmão para se designar entre si, sem a parentela física. Né? Então mostra exatamente o que é a parentela espiritual e a parentela corporal. E muitas vezes nós, né, temos isso conosco mesmo, independente da religião. Fulano é como se fosse um irmão para mim. Né? Nós temos aquelas pessoas a quem nós nos identificamos mais, né? Às vezes por causa de laços de outra encarnação, às vezes por afinidade mesmo. Né? Então essa é a nossa família ampliada, a família do Espírito. No meu tempo de mocidade, a mocidade espírita, Caminhamos com Humildade, em certo tempo, fomos um grupo assim, extremamente unido. Nós éramos, tanto esse grupo era tão unido que saíram vários casamentos. Acho que foram 8 casamentos entre jovens da mesma mocidade. Fora os que namoraram jovens de outra mocidade. Né? Mas entre jovens da mesma mocidade, mesmo grupo, saíram 8 casamentos. E quando nós começamos a ter filhos, nossos filhos chamavam algumas dessas pessoas, né, da mocidade de tio. E é tão interessante que quando eles cresceram, começaram também a namorar e casaram, as esposas namoradas também nos chamavam de tio. Então você vê que realmente, quando há afinidade entre as pessoas, nós estamos mostrando uma pálida ideia do que será a humanidade daqui a uns anos à frente. Que será realmente uma grande e única família. Né? Isso eu posso atestar, porque eu tanto chamo esses casais que se formaram de tios e tias, como chamo os filhos deles de primo. Né? Vários que não são primos de sangue, eu quando vou apresentar alguém falo, esse aqui é meu primo. Né? Para mim já virou primo, já está no meu atestado lá de família espiritual, quem são os meus primos do Caminhemos. Né? E são muitos, graças a Deus. E nós vamos ler, ao final do livro Evangelho e Poesias, segundo o Espiritismo, de autores diversos. Esse livro eu comprei lá na feira que a Fontaço fez no abrigo Teresa de Jesus, em julho, no início de julho. É uma poesia pequena, mas muito interessante, de nosso companheiro Glaucio Cardoso. Então ele diz o seguinte: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Questão que não me faço, indagações já respondida. Questões em que me encontro, indagação estendida. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Sou filho da ancestralidade, sou irmão de todo e de tudo. Sou mãe de toda orfandade que estende as mãos no apelo mudo. Meus irmãos, minha mãe, eu, você, uma só família estendida ao infinito. É isso que somos, né? Seremos cada vez mais. E nós que estamos aqui, vocês que estão em casa nos ouvindo, ou onde quer que estejamos, sejamos parte da mesma família. Nos sintamos juntos agora, neste momento final, sentados à mesma mesa para orar ao Senhor, Deus, nosso Criador, e a nosso irmão mais velho e mais influente em nossas vidas, Jesus.
Mestre, neste momento em que encerramos essa nossa reflexão em torno do Evangelho, queremos te agradecer a oportunidade de estar vivos, a oportunidade de termos um pai e uma mãe que nos permitiu nascer e, na medida, muitas vezes, de sua possibilidade, de seu avanço espiritual ou intelectual, nos deu a educação necessária para estarmos aqui. Obrigado por todos esses pais, todas essas mães, obrigado pela nossa vida. E que essa parentela espiritual seja cada vez mais ampliada, que sejamos realmente uma só família, um só rebanho, diante de um só pastor, que é o nosso Mestre Jesus. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.